Janeiro 25, Êxodo 9. Deus havia ferido o Egito com 4 pragas. Sangue, as rãs, as bactérias e os mosquitos. Agora vem a 5ª praga, uma epidemia em todos os animais. Deus chama Moisés e fala, vai lá e fala a Faraó, assim diz o Senhor, assim diz Adonai, deixa meu povo ir para me servir. Detalhe, a liberdade que Deus nos dá não é para ficar vagando por aí, não. É para servir a Ele. Nós deixamos de servir o inimigo e passamos a servir a Deus. Só que servir a Deus não é escravidão, não. A gente serve a Deus porque a gente ama. A gente vê o que Ele fez por nós e serve a Ele com todo amor e todo prazer. É diferente. Não é para ter uma vida ruim, é para ter uma vida boa, vida em abundância, lehai. Muito bem. Aí Deus continuou falando para Moisés, falar para Moisés. Moisés falar para o Faraó. Se você continuar segurando o meu povo, a força, a mão de Javé, a mão do Senhor, vai trazer uma peste que vai atingir o seu rebanho, jumento, cavalo, boi, ovelha, tudo que você usa para transporte e alimentação. Porém, Adonai, o Senhor, fará distinção entre o que é dele e o que não é, entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, para que não morra nada do que pertence aos filhos de Israel. E tem distinção. Aí Moisés fala assim, e Deus já determinou um tempo para isso, vai ser amanhã. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de matar, tempo de criar. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de guerra, tempo de paz. Para tudo há um tempo debaixo do sol. Mas é o tempo de Deus. A gente tem que esperar, crente, confiando, aguardando que Deus vai resolver. Assim como Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de ter o filho Isaque. Tem gente que não aguenta esperar meia hora, já fica todo nervosinho, né? Abraão esperou 25 anos. E foi assim que Deus fez. Moisés falou, como o Faraó, Deus fez exatamente assim. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu com a epidemia. Mas o gado, o rebanho das ovelhas de Israel, continuou lá vivo. Isso é uma coisa miraculosa. O Faraó teve que ver que era um milagre de Deus, tinha a mão de Deus ali. Porque como é que pode uma epidemia na terra, do lado de cá morre todo mundo, do lado de cá não morre? Não dá, né? Está tudo junto. Não dá. Como é que vai separar o ar? Não dá. Ele viu que havia uma coisa miraculosa ali. E o Faraó fez questão de averiguar para ver se realmente tinha morrido ou não tinha morrido. Viu que não tinha morrido, mas ainda assim não libertou o povo. Não deixou o povo ir. Por quê? Porque Deus tinha dito que haveria de endurecer o coração de Faraó. Conforme ele já tinha avisado, né? Muito bem. Aí vem a 6ª praga. São as cinzas que viram feridas. Deus chama Moisés e fala, pega um punhado de cinza, joga para cima, na frente de Faraó. As cinzas vão virar pó, que vai causar feridas nos homens e nos animais. E assim aconteceu. Os magos, nessas alturas, não estavam podendo fazer mais nada, porque estavam cheios de feridas. Porque o pó tinha ferido o corpo deles, eles não conseguiam nem ficar de pé. Mas ainda assim, Faraó não deixou o povo ir. 7ª praga, chuva de granizo. Deus chamou Moisés e falou, anda, levanta cedo. Levanta aí, bem cedo. Porque Deus, quando pede as coisas pra gente, a gente tem que acordar cedo para fazer, sabe? Tem que ser rápido, não pode ficar deixando para depois, não. Fala para Faraó, assim diz o Senhor, Adonai, deixa meu povo ir para me servir, porque dessa vez eu vou enviar todas as pragas contra ti, contra teus ministros, contra teu povo, contra todo mundo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Detalhe, no Egito acreditava-se que havia muitos deuses, né? Todas as coisas da natureza eram deuses. A árvore era Deus, a florzinha era Deus, né? Os mosquitos eram deuses, o besouro era um Deus, tudo era Deus para ele. O macaco era Deus, o boi era Deus. E Deus está mostrando, você vai ver quem é que é Deus. Eu vou te mostrar quem é que é Deus. Você vai ver o que eu faço com os teus deuses.
E com isso tudo ele está mostrando que ele, Jeová, é o rei, o dono, o senhor do universo. Melech Haolam. Ele é que manda, ele que faz o que ele quer. Aí Deus continua, mandando Moisés falar com o faraó. Se eu quisesse, já teria feito você desaparecer da terra. Mas eu deixei você de pé para um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Provérbios 16, 4. Mostrar a você o meu poder e mostrar que toda a terra vai conhecer o meu nome. Deus estava fazendo aquilo para mostrar a Faraó o poder dele e também para que todos na terra conhecessem o nome. Porque hoje quem na terra nunca ouviu falar da história dos hebreus que saíram do Egito, da escravidão dos hebreus que foram libertos por mão forte de Deus no Egito que abriu o mar vermelho. Quem não ouviu falar isso na terra? Não existe. Todos na terra ouviram falar isso. E, detalhe, Deus poderia fazer tudo isso sozinho, sem a gente. Mas, mais uma vez, ele pede a interferência dos homens. Porque ele deu a terra para os homens. E como ele deu a terra para os homens, ele pede ao homem que também interfira nessa história. Né? A participação do homem é importante em tudo que Deus está fazendo. Mostrando que ele respeita o direito, a lei. Ele poderia fazer tudo sozinho, sem homem. Mas ele chama o homem para fazer junto com ele. Isso mostra o quê? Que Deus é justiça, que ele respeita a lei, que ele respeita o direito, que ele faz tudo dentro da lei. Lei que ele próprio criou, ainda mais que ele podia criar outra lei, mas ele faz tudo dentro da lei. Aí, o que aconteceu? Você insiste, aí continuando, né? Deus falando para Faraó, você insiste ainda em não deixar meu povo ir? Amanhã eu vou fazer cair chuva de granizo tão pesada como nunca se viu. Chuva de granizo é fogo, né? Cai um minutinho e quebra tudo. Imagina muito tempo caindo. Pode mandar recolher seus animais, pois quem não estiver protegido sob um teto vai morrer. Os ministros de Faraó obedeceram, não porque eles quisessem participar do plano de Deus, mas porque estavam preocupados com o prejuízo deles. Mandaram guardar os escravos e os outros rebanhos, né, botaram. Mas os outros que não deram confiança, teve muitos que não deram confiança. Como hoje em dia, tem muitos que não dão a menor confiança, né? Deixaram para lá, deixaram os animais ao relento, não guardaram os animais nos estábulos e deixaram os escravos também sem proteção, sem um teto, né? Não mandaram eles se abrigarem. O que aconteceu? Caiu a chuva de granizo e arrasou tudo. Tudo ficou arrasado com a chuva de granizo. Moisés estendeu a mão para o céu, pá, caiu aquela chuva. Detalhe, a chuva de granizo caiu com trovões e relâmpagos. Deve ter sido um negócio horroroso. A pessoa caiu uma chuva de pedra com trovões e relâmpagos. Um negócio apavorante. Todo mundo fica apavorado. Caiu. Chuva de pedra com relâmpago, destruiu tudo. Toda a vegetação, quebrou as árvores. Foi um horror, né? Faraó chamou Moisés. Olha o que Faraó diz. Reconheço que pequei. O Senhor Adonai, Deus dos Hebreus, é justo. É justo. Ele reconheceu que Deus fez justiça, porque ele não cumpriu o que ele tinha falado. Já reconheceu o erro, já é um grande avanço, né? Eu e meu povo somos ímpios. Tá, reconheceu que está errado, só que não muda. Continua a mesma coisa. Aí ele pede assim para chega para Moisés e fala assim: ore por mim, ore pelo meu povo, eu não aguento, chega de trovão, de relâmpago, não aguento mais esse trovão, esse relâmpago. Chega disso, dessa chuva. Se você fizer isso, eu deixo vocês irem. Aí Moisés, que já havia conseguido contra-argumentar com o Faraó, reclamando o descumprimento da promessa dele anterior, que ele disse que ia deixar e não deixou, se ele orasse, ele orou e não deixou, né? Moisés argumenta, olha que progresso para um homem que não sabia se expressar. Tá bom, eu vou estender as mãos para o céu e vão acabar os trovões e a chuva. E tu vais saber que o Senhor Adonai é Deus e que tudo na terra é dele. Mas eu sei que nem tu, nem os teus ministros vão ainda temer ao Senhor Adonai. Mesmo com tudo aquilo. Tem gente na terra
que vê o milagre acontecer, que vê o poder de Deus, mas mesmo assim não acredita. É uma coisa incrível isso. Mas importante também que Moisés fez um grande progresso, né? Conseguiu até falar, debater com o faraó. Naquela chuva toda, o que aconteceu? O linho e a cevada se perderam. Porque a cevada estava na espiga, caiu. E o linho ainda já florescia. Mas Deus ainda teve misericórdia, deixou que o centeio e o trigo permanecessem para a próxima, né? Para a próxima praga. Mostrando, olha, estou dando oportunidade. Deus fala pra gente, estou te dando oportunidade, já aproveita enquanto é tempo. Se você não aproveitar, você vai perder tudo, hein? Cuidado, abre o olho. Vamos ver o resto daqui a pouco.